E sobre o jogo contra o Banfield especificamente, assim, eu achei que, por exemplo, quando a gente compara os dois jogos, o Kaique teve uma evolução muito boa, gostei bem mais dele no segundo jogo. Achei que a dupla de zaga fez uma partida muito boa, o William nem tanto. O Cássio muito seguro sempre que exigido. Ali no meio-campo, acho que os volantes foram ok. O Lucas Silva teve até uma boa participação na criação de jogadas, mas eu não gostei da postura dele, das bolas perdidas no primeiro tempo. Achei que ele estava muito mal nos duelos, depois ele melhorou. Christian, acho que não foi muito bem, viu, Caio? Não me agrida por isso. O Marquinhos foi o jogador que eu acho que não aproveitou a chance. O Pereira e o Caio Jorge eu achei que fizeram um bom jogo também. Quais seriam para vocês destaques aí, positivos e negativos da equipe? Para mim é bem por aí, Emerson. E eu concordo em relação ao Christian. Acho que nos dois amistosos ele ficou abaixo. Na verdade, os pontas do Cruzeiro ficaram abaixo, né? Nos dois jogos. Se tem um ponto baixo do Cruzeiro nas duas partidas, de fato dá para se falar dos pontas. Principalmente daqueles que iniciaram as partidas, né? Agora, em termos de destaques, eu estou muito alinhado com você. Acho que o Kaique teve uma participação bem legal, os dois zagueiros também, eles que não tinham se destacado tanto na primeira partida, talvez porque o defesa também não tinha exigido tanto, e aí, claro, tem o fato de que o Jardim preferiu, no primeiro jogo, atuar com um time misto, né? Aí, quando esses caras estão jogando juntos, obviamente tem um entrosamento, é mais fácil para eles renderem bem. Dupla de volantes me agradou mais o Lucas Silva pela capacidade de criação, o Romero muito firme na marcação, mas fez um jogo ok. E a conexão entre Matheus Pereira e Caio Jorge na segunda parte do primeiro tempo me chamou a atenção, né? Por muitas vezes eles se entendendo, se encontrando facilmente dentro de campo. Então, no geral, acho que é bem por aí. O William fez um jogo correto também, né? Ele que até no segundo tempo acabou sendo improvisado, jogando um pouco mais à frente, né? Buscando fazer a função do Christian. Acho que foi um jogo correto do William, mas passa longe de ser um dos destaques. Mas fato é, a gente está destacando jogadores que já vinham bem antes da preparação, não tem nenhuma novidade. São titulares, são jogadores importantes. Acho que não dá para dizer que no torneio surgiu aí algum jogador que a gente não esperava muita coisa e se mostrou útil. Não. Ficou claro que realmente não dá para fugir muito dessa base aí que o Leonardo Jardim tanto confia. Não deve surgir mais alguém. Até por isso há necessidade do Cruzeiro ir ao mercado e incrementar um pouco mais ao plantel. Eu concordo muito com o que o Caramujo disse. A minha avaliação sobre o rendimento dos atletas nesse amistoso, principalmente contra o Banfield, baseia muito no que o Emerson falou. Agora, é amistoso? Mas o Marquinhos precisa dar uma resposta, viu? Na minha opinião, o Marquinhos precisa dar uma resposta. Por que a compra do Marquinhos? Essa resposta precisa vir dentro de campo. Ele precisa jogar bola. Precisa jogar bola. Vamos ver durante a temporada, né? Se ele... Eu sou um cara que eu estou confiando muito no Jardim. Então, a partir do momento que teve o aval do Jardim, ele enxerga o que o jogador pode entregar no Cruzeiro. Assim como alguns atletas, e isso nós temos que ser bem sinceros, gente. Até o próprio Jardim, quando chegou, falou que a questão de reforço, aquela coisa tal, hoje a cabeça dele já mudou um pouco. Nós, quando acabou o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, a gente já queria que muitos ali nem estivessem jogando na equipe do Cruzeiro. E hoje são fundamentais no esquema do Leonardo Jardim. Mas que o Marquinhos, não gostei da participação dele na Vitória Cup, precisa mostrar serviço, precisa. Ainda continuo pensando que o Fagner é o titular do Cruzeiro na lateral direita, na minha opinião. Zaga, jogando o que está jogando, meio de campo também, igual o Caio falou sobre o Lucas Silva, né? Ele teve aquela alternada, conseguiu recuperar a questão do segundo tempo, mas... E continuo pensando que precisamos de reforço urgente pela beirada do campo se o Cruzeiro quer almejar algo maior para a temporada, que é uma vaga na Copa Libertadores, a disputa pelo título da Copa do Brasil e também, quem sabe, a disputa pelo título brasileiro. Afinal, nós somos o segundo colocado na competição. Então, eu vejo que mostrou nesse amistoso, nessa Vitória Cup, os dois jogos, que o Cruzeiro necessita, sim, de um beirada com uma certa urgência.
O Wanderson é um beirada que ele preenche a forma tática que o Jardim precisa, mas não ataca tão bem. E o Marquinhos ainda não mostrou o porquê da compra dele com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que vale ressaltar também que não foi um investimento tão baixo, né, Gabriel? Acho que por isso também o fato dele já não ter mostrado o suficiente, pelo menos para mim, para que o Cruzeiro pudesse adquiri-lo, foi um investimento considerável, né? Talvez se o Cruzeiro tivesse aguardado um pouco mais, não tivesse feito a contratação, acho que poderia ser um investimento melhor aproveitado em um outro atleta, já que até o momento o Marquinhos ainda não vingou. A verdade é essa, com a camisa do Cruzeiro. Existe muita expectativa, muitas vezes pensando até no Leonardo Jardim, na capacidade do Leonardo Jardim de recuperar, do que o próprio atleta tecnicamente falando. Eu acho que diferente do jogo do Defensa e Justiça, que foi um jogo muito mais construído por dentro, pouco acionado os pontas, e aí acabou o próprio Kenji e o Christian também pouco participativo na partida, esse jogo de ontem foi diferente. Acho que foi um jogo mais aberto, tentando colocar os ponteiros para participar do jogo. E aí é que, para mim, acabou pecando nas oportunidades, né? O Christian foi muito caçado dentro do campo, né? Acabou apanhando bastante também. O próprio Leonardo Jardim falou ali de 2 atletas que tomaram algumas pancadas em excesso, até pelo estilo de jogo do próprio Banfield. De qualquer forma, acho que o Marquinhos e o próprio Christian acabou ficando devendo aí, mesmo sendo acionados durante o jogo. Vocês falaram sobre o Lucas Romero, acho que é importante a gente também entender que mesmo ele podendo entregar tecnicamente mais, é um Lucas Romero, é um estilo de jogador que a gente precisa ter dentro do campo. Mesmo com esses jogos assim de mais embate, porque o Lucas ele é muito físico também. Ele intimida os adversários, na hora que tem que dar butinada, ele sabe dar butinada. Então ele preza muito pelo troco do jogo. Se estão batendo, eu vou bater. Se é um jogo técnico, eu também sei jogar tecnicamente. Então acho que é importante também ter um jogador tão experiente quanto o Lucas, principalmente em jogos assim. Eu também gostei muito do jogo do Lucas Silva, acho que aos poucos ele foi se soltando mais. Lá na frente, como disse o Caio Jorge e Matheus Pereira, essa dobradinha que já vem funcionando durante a temporada, é bom esse entrosamento e ganhando cada vez mais corpo. Ontem a gente pôde ver que foi um Cruzeiro que aproveitou as oportunidades, principalmente com esses 2 jogadores. E para mim, eu acho que o destaque positivo fica com o Kaique. Eu gostei bastante do jogo do Kaique. Acho que ele usa uma inteligência muito forte daquilo que ele consegue e aquilo que ele pode entregar ao jogo também. Cada vez mais maduro e um jogador que vem amadurecendo tanto tecnicamente quanto fisicamente e acaba ganhando o Cruzeiro como um todo. Acho que de negativo, se é que a gente pode falar, questões negativas, fica sim pelos ponteiros, e eu tinha uma expectativa muito boa com relação ao Gabigol, porque ele, para mim, foi o melhor jogador no segundo tempo contra o Defensa e Justiça, mas acabei não conseguindo enxergar potencial no jogo de ontem.